a prece. Questão 658. Agrada a Deus a prece? A prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois, para ele, a intenção é tudo. Assim, preferível lhe é a prece do íntimo à prece lida. Por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Mas não creias que o toque a do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique, de sua parte, um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. E hoje nós já temos as preces gravadas, que podem ser ouvidas. Tem as peças no rádio, na televisão, ou seja, tem várias formas das pessoas ouvirem uma prece ou fazerem uma prece acompanhada por outrem, ou até mesmo ler em livros. O importante é que se faça a prece, que se faça a oração. Se não existisse livro de oração, a grande maioria das pessoas não saberiam nem fazer o Pai Nosso. Portanto, é importante nós entendermos que o ato de fazer a oração é muitas das vezes necessário que se tenha um livro para você aprender ou ter a ideia de como se faz as orações. Portanto, no final do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá uma coletânea de orações para que nós façamos. Existem vários livros de oração também. E é importante que fazer a oração, o ato de fazer a oração, nos eleva e nos sublima a alma e nos dá mais força para enfrentarmos as adversidades do dia a dia. Questão 659. Qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. As três coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Então, é importante pensar em Deus, procurar sentir mais próximo de Deus no momento da oração, e na oração nós podemos louvar, pedir e agradecer. Louvando, quando a gente vai fazendo os nossos louvores a Deus, engrandecendo a existência de Deus. Pedir, na maioria das vezes a gente faz pedindo: me ajude nisso, me ajude naquilo, me livre dessa situação, daquela. E agradecer quando a gente recebe um benefício e a gente vai gentilmente agradecer a Deus. É muito interessante essa questão de aproximação com Deus, porque a maioria das pessoas tem uma dificuldade muito grande de perceber que ela pode falar com Deus como realmente estivesse falando com o Pai, com alguém que é extremamente próximo de nós. E essa proximidade vai fazer com que nós tenhamos mais força nos momentos mais difíceis. E é muito importante que nós tenhamos em mente que não é a gente ser eterno pedinte, pedir o tempo todo, não. A gente tem que se lembrar de agradecer também, lembrar-se de ser grato a toda a proteção que nós temos, porque na maioria das vezes nós somos carregados no colo. Questão 660. A prece torna melhor o homem? Sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa, quando pedido com sinceridade. Então, o socorro de pedir para resistir às tentações é o socorro que vem sempre ao nosso alcance, vem sempre ao nosso auxílio, se pedirmos com sinceridade. Lembremos que temos que pedir sempre a Deus para resistirmos às tentações, e por isso temos que saber que sempre virá o auxílio, mas nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que ter o nosso respeito. Letra A.
Como é que certas pessoas que oram muito são, não obstante, de mau caráter, ciosas, invejosas, impertinentes, carentes de benevolência e de indulgência e até algumas vezes viciosas? O essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas supõem que todo o mérito está na longura da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Fazem da prece uma ocupação, um emprego do tempo, nunca, porém, um estudo de si mesmas. A ineficácia, em tais casos, não é do remédio, sim da maneira por que o aplicam. E tem um outro ângulo da questão que a gente pode olhar também. Imagine como eles seriam se não fizessem oração. Portanto, nós temos que ter sempre a compaixão das pessoas. Que bom, já aprendeu a fazer as orações. E provavelmente nós nem começamos a fazer ainda. Então, há um conjunto de fatores, um conjunto de ações que nós devemos tomar, devemos procurar fazer para sermos e estarmos melhores diante das situações mais adversas. E lembrando também que a prece, ela não vai corrigir você totalmente, ela vai te dar forças para que você se corrija. A prece não vai fazer o trabalho todo por você, ela vai criar condições para que você se sinta mais forte, também para que você atraia situações melhores para conseguir os seus intentos, tanto de melhora íntima, quanto de situações do dia a dia que envolvem as pessoas que estão mais próximas de nós. E uma coisa que nós temos que entender também, essas pessoas que estão fazendo muitas orações e elas são cheias de alguns defeitos, muitas das vezes elas estão atormentadas por espíritos que, se elas não tivessem aquele hábito de oração, as coisas seriam bem piores. Então nós temos que ajudá-las com as nossas orações e não criticá-las. E a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de situação, porque muitas coisas acontecem na vida da gente e às vezes até na vida das pessoas que estão à nossa volta, por falta dessa prática que, na minha versão, é uma prática da caridade. Você orar para aquele que está em dificuldade, e dificuldade moral é um ato de caridade muito grande. Você aprender a conviver com aquela pessoa, respeitar suas limitações, é um ato de caridade e é dos mais difíceis, porque se relaciona com a caridade moral. Então nós temos que estar sempre atentos, ao invés de a gente criticar a pessoa e ficar ali esmiuçando os erros que ela tem, por que não fazer uma prece para dar sustentação, para ajudá-la a vencer esses obstáculos, assim como nós gostaríamos que fizesse por nós, porque defeitos todos nós temos. Temos muito ainda a melhorar. Questão 661. Poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece. Por isso que os atos valem mais do que as palavras. É importante nós entendermos, então, que nós temos que fazer nosso pedido de oração, fazer nossos pedidos na oração e também mudar os nossos procedimentos, as nossas ações, as nossas atitudes. Essa é uma parte extremamente delicada e, às vezes, muito difícil. Questão 662. Pode-se com utilidade orar por outrem? O espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem. Atrai a si, mediante a prece, os bons espíritos. E estes se associam ao bem que deseja fazer. E aí é importante que nós, ao querermos fazer o bem, ao fazermos uma oração por alguém, essa pessoa a quem a gente dirige uma prece, ela vai receber uma vibração diferente, fortalecida e acompanhada dos espíritos bons que se incumbem em nos ajudar e também em ajudar aquela pessoa para que a gente faz a prece. Então, é importantíssimo fazermos oração uns pelos outros. E Tiago nos recomendou isso, oremos uns pelos outros
para nos fortalecermos, para não ficarmos entregues a certas tentações. O pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. A prece que façamos por outrem é um ato dessa vontade, esse emitir de uma vibração na direção do outro, uma vibração que vai com as características dos nossos sentimentos e das nossas intenções. Se for ardente e sincera, pode chamar em auxílio daquele por quem oramos os bons espíritos, que lhe virão sugerir bons pensamentos e dar a força de que necessitem seu corpo e sua alma. Mas ainda que a prece do coração é tudo, e dos lábios nada vale. Fazermos a oração por alguém é de suma importância. Uma pesquisa feita por Joseph Gerber, ele fez um livro que chama Medicina Vibracional, em que ele mostrou que as pessoas que estavam internadas e recebiam oração, elas melhoravam mais rápido do que aquelas que não recebiam oração. Então a oração tem uma função que ainda está muito além do nosso modo de entender e de sentir. O fato é que ela funciona, que ela dá resultados positivos e nós ainda não entendemos como. Questão 663. Podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? As vossas provas estão nas mãos de Deus, e algumas há que têm de ser suportadas até o fim. Mas Deus sempre leva em conta a resignação. A prece traz para junto de vós os bons espíritos, e dando-vos a força de suportá-las corajosamente, menos rude elas vos parecem. Temos dito que a prece nunca é inútil, quando bem feita, porque fortalece aquele que ora, o que já constitui grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo, e o céu te ajudará, bem o sabes. Olha que interessante. Nós temos que passar por uma aprovação, nós temos que suportar aquela aprovação. Ao fazermos as preces, vem uma equipe de espíritos para nos proteger, para nos dar força, para passarmos com mais naturalidade por aquela situação, para passarmos com mais segurança por aquela situação. Passando, nós vamos chegar então a termos nossas melhorias, a ter o nosso melhor entendimento, para alcançarmos o objetivo de suportar e vencer aquela situação. Não vai eliminar, mas vai ficar mais fácil da gente passar. Por exemplo, você tem que passar por um estado de lameada. Você está num carro que tem tração nas 4, mas está desengrenada a tração nas 4. Você só está usando a tração em 2 rodas normalmente. Aí você percebe que tem muita lama, você liga, engrena as 4 marchas, e aí você vai passar por aquela lama com mais segurança. Não é assim? A oração é exatamente a tração nas 4 que você coloca para passar pelas adversidades. Existe adversidade. O perigo está ali, mas você vai passar com mais segurança, vai evitar certos transtornos. Mas nem por isso você vai deixar de passar os apertos, e muito menos você pode não deixar de ser vigilante o bastante para não cair em atoleiros onde nem as 4x4 vão conseguir passar. A ação da prece ajuda você a superar os obstáculos, mas você tem que ser vigilante, atento nos detalhes, para não cair em armadilhas que estejam no seu caminho. Demais, não é possível que Deus mude a ordem na natureza ao sabor de cada um, porquanto o que do vosso ponto de vista mesquinho e da vossa vida efêmera vos parece um grande mal, é quase sempre um grande bem na ordem geral do universo. E aí nós temos que prestar atenção, porque muitas das vezes a gente acha
que nós somos extremamente infelizes e está passando por aquela situação difícil, mas aquela situação difícil é exatamente aquilo que vai fazer você se superar, vencer certas adversidades e conseguir eliminar seu karma. Portanto, vai ser sempre um grande bem na ordem geral do universo, porque se você quitou um karma, você tem uma vibração mais leve, mais suave dentro do orbe do mundo que você está vivendo. Além disso, de quantos males não se constitui o homem o próprio autor? Pela sua imprevidência, pelas suas faltas. Ele é punido naquilo em que pecou. Todavia, as súplicas justas são atendidas, mais vezes do que supondes. É importante, então, nós começarmos a entender que vamos superar certas situações, vamos alcançar determinados objetivos, atenuar muitos outros, cultivando o hábito da oração, principalmente pelos nossos inimigos. Julgais de ordinário que Deus não vos ouviu, porque não fez o vosso favor um milagre, enquanto que vos assiste por meios tão naturais que vos parecem obra do acaso ou da força das coisas. Muitas vezes também, as mais das vezes mesmo, ele vos sugere a ideia de que vos fará sair da dificuldade pelo vosso próprio esforço. Nesse momento, recebemos aquela ajuda divina, recebemos a intuição, a inspiração para termos mais força, para nos esforçarmos um pouco mais e conseguirmos vencer as adversidades. Deus é justo, misericordioso e sempre nos dá as condições de superarmos as adversidades, de vencermos a nós mesmos e de estarmos construindo uma manhã de paz, de esperança e de fraternidade. Questão 664. Será útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E neste caso, como lhes podem as nossas preces proporcionar alívio e abreviar os sofrimentos? Têm elas o poder de abrandar a justiça de Deus? A prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, mas a alma por quem se ora experimenta alívio, porque recebe assim um testemunho do interesse que inspira aquele que por ela pede, e também porque o desgraçado sente sempre um refrigério quando encontra algumas almas caridosas que se compadecem de suas dores. Então, fazer nossas orações por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que já partiram, independente de estar sofrendo ou não, normalmente nós não sabemos, mas a oração pelos desencarnados tem um poder transformador que nós nem imaginamos. Se nós entendêssemos o tamanho do benefício da prece, oraríamos todos juntos, todos os dias pelos políticos. E certamente criaríamos um campo de energia muito mais favorável ao bem, muito mais favorável ao crescimento de todos aqueles que estão necessitados de oração, que estão necessitados de paz. E peçamos sempre a Deus o amor e a misericórdia para termos força de orarmos sempre, uns pelos outros, para que o mundo se torne um pouco melhor. Por outro lado, mediante a prece, aquele que ora concita ao arrependimento e ao desejo de fazer o que é necessário para ser feliz. Neste sentido, é que se lhe pode abreviar a pena, se, por sua parte, ele secunda a prece com boa vontade. Fazer a prece pelos espíritos faz com que eles sintam uma vibração diferente, percebem melhor os seus erros e comecem a trabalhar por se modificarem. O poder da oração, e depende também de quem ora, tem uma capacidade de transmutar energias, transmutar sentimentos, transmutar padrões mentais cristalizados que nós não imaginamos. Às vezes o casal está lá brigando e nós... olha, mas tá vendo fulano? Olha como é. Tá vendo a fulano? Olha como é. Aí chega alguém e fala assim, vamos fazer uma oração por eles?
E eles ficam dias, meses sem brigar. Isso é muito importante. O desejo de melhorar-se, despertado pela prece, atrai para junto do espírito sofredor espíritos melhores, que o vão esclarecer, consolar e dar-lhe esperança. Jesus orava pelas ovelhas desgarradas, mostrando-vos, desse modo, que culpados vos tornaríeis se não fizesse o mesmo pelos que mais necessitam das vossas preces. Peçamos a Deus pelos criminosos, peçamos a Deus pelos políticos, peçamos a Deus pelos militares, pelos juízes, os que mais necessitam das nossas preces. Porque estar em determinada posição social traz para aquela pessoa um conjunto de sentimentos que, se ele não for muito bem vigilante consigo mesmo e se vigiar bem, ele pode cair por certas tentações, por certos caminhos perigosos. Faz-se então necessário que o trabalho no bem seja estabelecido, que o trabalho no bem seja conduzido para as realizações superiores da alma. Trabalhemos, pois, por nos melhorar, por nos aperfeiçoar e, principalmente, lembrando-se trechinho. Se Jesus orava pelas ovelhas desgarradas, nós também temos que orar por aqueles que não estão muito no caminho do bem. É nossa responsabilidade, é nosso compromisso e nosso dever. Questão 665. O que se deve pensar da opinião dos que rejeitam a prece em favor dos mortos por não se achar prescrita no Evangelho? Essa aqui é no mínimo interessante, porque não tem momento algum que alguém pergunta a Jesus se deveria orar pelos mortos, e nem ele cita que deveríamos orar pelos mortos. Isso provavelmente pode ter sido tirado também, né? O interessante é que não está lá. E ele se preocupou em deixar tantos recados e esse passou desapercebidos de alguma forma, ou talvez alguém tenha retirado isso. Mas, de todo jeito, vamos refletir na pergunta aqui, na resposta que o Espírito traz para a gente. Aos homens, disse o Cristo, amai-vos uns aos outros. Esta recomendação contém a de empregar o homem todos os meios possíveis para testemunhar aos outros homens a afeição, sem haver entrado em minúcias quanto à maneira de atingir ele esse fim. Amar uns aos outros, também fazer oração, também é pensar no outro com respeito, com cordialidade e com amor. Precisamos, assim, aprender a desenvolver os nossos sentimentos. Que erro tem fazer oração por alguém que morreu? Agora, não fazer oração, você corre riscos. Se é certo que nada pode fazer, que o Criador, imagem de justiça perfeita, deixa de aplicá-la a todas as ações do Espírito. Não menos certo é que a prece que ele dirigis por aqueles que vos inspira afeição constitui, para este, um testemunho de que dele vos lembrais. Testemunho que forçosamente contribuirá para lhe suavizar os sofrimentos e consolá-lo. A gente lendo a série André Luiz, a gente vai vendo a importância da prece, dos espíritos uns pelos outros, mas principalmente dos encarnados, voltado para os espíritos sofredores, para os espíritos doentes. É uma das coisas mais sublimes que a gente vê na série André Luiz, é o poder da oração, o poder de transformador da oração sobre aqueles espíritos. Desde que ele manifeste o mais ligeiro arrependimento, mas só então é socorrido. Nunca, porém, será deixado na ignorância de que uma alma simpática com ele se ocupou. Ao contrário, será deixado na doce crença de que a intercessão dessa alma lhe foi útil. Quando você ora por alguém que está desencarnado, ele vai sempre se lembrar que alguém está pensando nele com amor. Alguém está se interessando por ele. E ao direcionar aquela oração, aquela vibração por ele, ele vai começar a tomar consciência de seus atos e vai passar a agir
de uma forma mais diferenciada. Daí resulta, necessariamente, de sua parte, um sentimento de gratidão e afeto pelo que lhe deu essa prova, de amizade ou de piedade. Em consequência, crescerá num e noutro, reciprocamente, o amor que o Cristo recomendava aos homens. Um ao outro vai ser direcionado esse sentimento, vai fazer com que crie-se laços de amor uns com os outros, fortalecendo-nos e inspirando-nos a seguir por outros caminhos, e principalmente o espírito desencarnado, preso ao sofrimento, às angústias das lembranças penosas da última vida, ele começará então a refletir e ficar mais leve para a sua ascensão espiritual. Além do mais, ao fazer as reflexões, ao começar a repensar nos seus erros, sempre terá por ali aqueles trabalhadores do bem que captam esses sinais nas regiões de sofrimento e levam o espírito para uma instância de refazimento proporcional à sua condição. Ambos, pois, se fizeram assim obedientes à lei de amor e de união de todos os seres, lei divina que resultará a unidade, objetivo e finalidade do espírito. Unirmos-nos pelo amor, não o amor posse, amor de abraço, de beijo, mas o amor num sentimento de gratidão, um sentimento de sentir bem estar com aquela pessoa, o sentimento de querer ajudar uns aos outros, vai nos unir todos, que é o objetivo nosso como espírito imortal. Tem aquele umzinho ali. Resposta dada pelo senhor Manod, espírito, pastor protestante em Paris, morto em abril de 1856. A resposta anterior, 664, do espírito São Luís. Então, tanto São Luís quanto Manod, que era um pastor protestante, trazendo para nós a importância da oração, a importância de vibrarmos amor por aquela pessoa, de emitirmos bons sentimentos por aquela pessoa. Questão 666. Pode-se orar aos espíritos? Pode-se orar aos bons espíritos como sendo os mensageiros de Deus e os executores de suas vontades. Orar aos bons espíritos. Essa recomendação tem que prestar bem atenção nos bons espíritos. E orar para os maus espíritos. Não aos maus espíritos. Porque o motivo óbvio, se você vai fazer uma oração a eles pedindo ajuda, eles são maus, o que eles vão te fazer? Vão te ajudar a cometer atos da mesma intensidade que eles cometeriam. Então nós temos que aprender a fazer oração aos bons espíritos para sermos impulsionados e para ajudá-los a se impulsionar para as realizações do bem, para as realizações da caridade que deve existir nas nossas ações. E na hora de fazermos a prece pelos maus espíritos, muitas das vezes é melhor que façamos aos mentores das casas espíritas, aos mentores dos médiuns, aos mentores da humanidade, porque aí eles terão mais energia e aproveitarão essas vibrações para atender quem eles necessitam. O poder deles, porém, está em relação com a superioridade que têm alcançado e dimana sempre do Senhor, de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. Eis porque as preces que se lhes dirigem só são eficazes se bem aceitas por Deus. Façamos nossas preces a Deus e Ele vai enviar os bons espíritos de acordo com o nosso patamar de entendimento, de acordo com o nosso patamar de caminhada para a luz. Trabalhemos, pois, por nos melhorarmos, aprendamos a orarmos mais uns pelos outros, aprendamos a desenvolver os bons sentimentos mais uns pelos outros para sermos melhores, para estarmos sempre construindo as bases do amor e da paz em nossas almas.